Voltamos a falar sobre guerra na Ucrânia. Famílias russas enterraram hoje os corpos de soldados mortos no conflito. Renan de Souza está de volta, nosso editor de internacional. Renan, isso acontece um dia depois do Kremlin admitir perdas significativas, que é algo que você, inclusive, já vinha destacando para a gente, que, de fato, a Rússia está fragilizada nesse conflito. A gente pode dizer, então, que está mais difícil para a Rússia esconder esse custo da guerra? Muito mais difícil, Carol, porque o Kremlin tenta segurar, conter a narrativa sobre o que de fato acontece nessa guerra, mas é cada dia mais difícil para o Kremlin fazer isso, ainda mais quando a gente tem imagens como que a gente viu nessa sexta-feira de famílias chorando, enterrando seus entes queridos, soldados sendo ali enterrados com honras militares, né? Isso mexe diretamente com a opinião pública. Um repórter que estava ali na região contou pelo menos 20 valas, né, para serem enterrados ali os soldados russos, isso em apenas um cemitério. Agora, a gente não tem os números exatos de quantos soldados russos morreram nesta guerra. A OTAN fala entre 7 e 15 mil, a Ucrânia fala em 18.500 e a Rússia, a última vez que tocou nesse assunto, no dia 25 de março, falou em 1.351 soldados. Agora, nesta quinta-feira, num raro momento, Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, disse que o país está sofrendo perdas significativas e que isso é uma tragédia para a Rússia, o que está acontecendo. É muito difícil a gente ouvir ele falando ali nesses termos, admitindo de fato algo negativo para a Rússia. Agora, Carol, lá em janeiro, antes da guerra mesmo começar, eu falava aqui nesse Agora CNN que uma das estratégias do Ocidente era armar a Ucrânia para justamente causar baixas russas e que esse derramamento de sangue faria com que a opinião pública pressionasse o presidente Vladimir Putin. Agora, o problema de tudo isso, Carol, é que os soldados, eles também são vítimas dessa guerra, que é uma guerra, na verdade, de Vladimir Putin, não é uma guerra do Estado, né? Eles acabam também sendo vítimas dessa estratégia que a gente vai ver se vai funcionar ou não. Agora, Renan, quando a Rússia admite, sim, estamos perdendo soldados, ela mostra sua fragilidade e aponta para uma conversa rumo a uma negociação de paz? A gente pode entender por um lado assim também, porque como são muito raras essas vezes em que a Rússia em relação à guerra na Ucrânia, a gente tem, por um outro lado, que pensar que a Rússia pode querer procurar uma solução para esse conflito, já que está vendo claramente, né, dentro do seu território, o resultado dessa guerra sem sentido, né, com as famílias aí chorando, enterrando seus entes queridos. Então, isso pode, Carol, forçar sim com que a Rússia vá para a mesa de negociação de uma maneira mais propositiva, Carol, e acabe com esse conflito. Quem sabe até por pressão da própria sociedade ali, né, por os próprios russos. Obrigada, Renan. Uma boa noite para você. Eu agradeço. Obrigado e bom final de semana.